Olá pessoas, como vão? Espero que na medida do possível esteja bem. Isto é Universo Flutter, o audião do Zap sobre Flutter. Lembrando que vocês podem seguir este audião do Zap no Twitter como @universoflutter, entrar no grupo do Telegram com o link t.me/universoflutter e encontrar os links de referência na seção do podcast no site deandreamatias.com. A notícia da semana é o começo da refatoração nos plugins de Firebase para Flutter. Esta atualização se baseia nos seguintes conceitos: consistência nos nomes e funcionalidades do SDK nativo de Firebase, dependência e consistência do Firebase _core e a mesma versão do Firebase SDK por todos os plugins, correção de vários erros de adição de um conjunto de testes para cada plugin atualizado e atualização para um novo sistema de plugins federados. Os primeiros plugins atualizados são o Core, que é o principal e requisito para todos os outros plugins, o Authentication, que disponibiliza a funcionalidade da autenticação do Firebase, e o Firestore, que permite utilizar a base de dados não relacional do Firebase. Já os demais plugins serão atualizados nos próximos meses. Também foi criado um novo site para consultar toda a documentação destes plugins. Ali se pode ver o suporte dos plugins a diferentes plataformas, uma guia de migração das versões antigas para as novas, exemplos de uso e muito mais. Nesta primeira etapa, o foco será nas atualizações para a parte de Android, iOS e macOS, mas se espera que conforme o trabalho avance, também tenha atualizações focadas para a parte web e outras plataformas. O widget desta semana é o Fade Transition. Este widget pode ser utilizado junto com uma animação para fazer uma transição entre dois widgets filhos. O efeito visual destes widgets filhos seria, como diz o nome, Fade Transition, que significa desvanecer ou desaparecer gradualmente um widget para transicionar a outro. O pack da semana é o Chips _ Choice. Este paquete fornece vários widgets para utilizar um conjunto dos elementos tipo chips. Entre as opções, temos o widget da seleção única e seleção múltipla, podendo configurar parâmetros como espaçamento, elevação, estilo visual, salto de linha automático e alguns outros. Este package pode ser útil na hora de usar filtros para uma busca, selecionar opções, selecionar contatos ou qualquer outra informação em forma de lista que queramos que seja selecionado pelo usuário. A dica da semana é o uso do operador ternário. O operador ternário é um recurso que realiza um cálculo a partir de 3 argumentos, por isso ternário. O primeiro seria a condição, o segundo o retorno caso a condição for verdadeira e o último, terceiro, o retorno caso a condição for falsa. Em Dart, resumidamente, é a abreviação de como escrevemos o condicional if else. Um exemplo seria quando temos a propriedade colorButton e queremos atribuir a ela uma cor a partir de um valor booleano. Este booleano podemos chamar de selected e representaria se o botão está selecionado ou não. Com isto, se selected é true, atribuir a cor vermelha para o colorButton, e se é false, atribuir a cor cinza para o colorButton. Aplicando o operador ternário, esta lógica, na hora de aplicar uma cor no colorButton, ficaria da seguinte maneira: selected, símbolo de interrogação, color.red, color.gray. Este recurso é muito útil para agilizar a escrita de código e, em alguns casos, deixar o código mais legível. A fonte de conhecimento da semana é, mais uma vez, um artigo, mas desta vez feito pelo Toshi Osada para a Flutterando. Este artigo tem como nome Vamos falar de testes? Ao longo deste artigo se explica sobre testes unitários para métodos simples, testes unitários usando dados mocados, ou no bom português dados simulados, aplicando conceitos de injeção de dependências e inversão de controle. E por último, de forma breve, sobre testes e widgets. Acredito que este conteúdo seja muito importante atualmente, pois é cada vez mais necessário utilizar testes nas nossas aplicações. Recomendo dar uma olhada. Esta semana, em Bugs e Debugs, falarei sobre um bug que se produz muitas vezes por uma falta de conhecimento em como funciona um widget com estado. O erro diz algo parecido com a seguinte frase, onde um método X, neste caso pode ser o scaffold.of, com a seguinte mensagem: scaffold.of called with a context does not contain a scaffold. E se produz quando um método que depende do context se utiliza no init state de um stateful widget.
Para entender mais a fundo, devemos compreender melhor como funcionam os widgets. Primeiramente, sabemos que um widget é um componente visual da aplicação, e um conjunto de widgets alinhados seria o que chamamos de árvore de widgets. Agora, cada um desses widgets tem um contexto atribuído a eles que serve para saber em que posição estão na árvore de widgets. Falando sobre o Stateful Widget, nós temos um ciclo de vida com várias etapas que começa quando se cria o construtor do estado e finaliza depois do dispose, que eliminará este Stateful Widget da árvore de widgets que ele estiver. O init state é justamente a seguinte etapa para a criação do Stateful Widget, e após ela, o contexto será montado, ou seja, associado ao estado do Stateful Widget. Existem outras etapas do ciclo de vida, mas com base no exposto anteriormente, podemos perceber que no init state é onde um contexto é associado ao estado do widget. Logo, não poderemos usar o context neste método. Algumas das soluções podem ser as seguintes. Utilizar nosso método que depende do context em outra parte do ciclo de vida posterior ao init state. Utilizar chaves globais associadas a widgets que estejam acima do widget onde você quer utilizar o método. Ou até utilizar widgets específicos ou outras soluções que forneçam acesso ao context do seu widget ou maneiras de não utilizar o context. Bom, o conceito é mais ou menos isso, e eu tomei como referência um artigo bastante completo que deixarei nos links de referência. Caso eu tenha falado bobagem aqui ou em qualquer lugar, vocês sabem que podem contatar pelo e-mail, que é universoflutter@gmail.com, e no grupo público do Telegram, via o link t.me/universoflutter. Já se quiserem seguir um podcast, podem fazê-lo no Twitter como @universoflutter e nas diferentes plataformas de podcasts. E se vocês gostam desse conteúdo, podem compartilhar esse áudio do Zap com outras pessoas e marcar o Universo Flutter se quiserem. Um abraço para todo mundo e hasta la vista!